Oi, pessoal. Tô passando aqui para anunciar que nas próximas semanas eu vou divulgar alguns vídeos sobre letramento de gênero e sexualidade. E a ideia de fazer essa série de vídeos vem muito de uma necessidade que eu percebo do campo, do contexto mesmo em que nós vivemos, em que muitas pessoas, e aí eu me refiro também e principalmente a muitos e muitas profissionais da psicologia que estão desatualizados, desatualizadas em relação às questões de gênero e sexualidade. Então eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre conceitos mais básicos mesmo, sobre gênero e sexualidade, para ajudar de alguma forma nessa atualização e nesse crescimento quanto aos debates de gênero e sexualidade. Então, se você já tem um pouco mais de conhecimento sobre esses conceitos, talvez esses vídeos não sejam para você, né? Mas se você ainda tem muitas dúvidas relacionadas ao campo do gênero e da sexualidade, então, com certeza, esses vídeos podem te beneficiar bastante, e não só para questões profissionais, mas para questões também pessoais, né? Eu acho que esse é um ponto também muito importante da gente lembrar, né, do quanto que o letramento, né, de gênero e sexualidade, ele realmente não serve somente para que nós sejamos melhores profissionais, né, para que nós possamos acolher as pessoas de uma forma mais ética, mas também pensando nas nossas relações do dia a dia também, né, o quanto que esse letramento ele vem para ajudar também para que nós sejamos, eh, enfim, mais acolhedores e acolhedoras também fora dos consultórios, né? Fora dos contextos também de trabalho. Mas daí o que seria esse tal do letramento, né? Esse letramento, a gente fala sobre letramento também de questões étnico-raciais, né? Então, essa é uma palavrinha que nós utilizamos muito em diversos movimentos no que diz respeito a, a realmente aprender um pouco mais sobre determinados conceitos, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre a sigla LGBTQIAPN+, né? O que cada letrinha dessa significa, né? Como é que está o meu letramento, como é que está o meu conhecimento em relação a isso? Quando eu falo de gênero e sexualidade, qual que é a diferença entre gênero, sexualidade, sexo, né? Orientação sexual, identidade de gênero, estudos de gênero, enfim, tem várias palavras aí, né, que dependendo também do contexto em que elas são utilizadas, elas vão ganhar significados diferentes, né? E o quanto que é muito importante, né, que nós possamos entrar em contato com tudo isso e conhecer cada vez mais, né, sobre esses assuntos, uma vez que eles dizem respeito a todos, todas e todes, né? E aí aqui eu acho que é um ponto muito interessante também da gente pensar, que é muitas vezes a gente quando pensa nos estudos de gênero e sexualidade, por vezes as pessoas atrelam muito esses estudos às populações LGBTQIAPN+, como se pessoas cis, heterossexuais, também não fossem atravessadas, né, por gênero e por sexualidade. Então esse também é um ponto muito importante e que eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque a proposta também não é somente falar sobre existências LGBTQIAPN+. Nesses vídeos aqui que eu vou trocar com vocês, a gente vai falar muito também sobre pessoas cis heterossexuais, que muitas vezes nem sabem que também possui uma identidade de gênero ou às vezes até uma própria orientação sexual, né? É como se a identidade de gênero e orientação sexual também dissessem respeito somente aos corpos
né, colocados ali à margem, né? Então esse convite também, na verdade até em especial, né, eu faço um convite em especial para as pessoas também que se identificam enquanto cisgêneras, heterossexuais, para que vocês venham, aprendam, né, se atualizem também sobre sua identidade, sobre sua própria orientação e sobre a forma como vocês também têm vivenciado as questões de gênero e de sexualidade. Porque, como eu disse anteriormente, todo mundo é atravessado e atravessado por esses fenômenos. Ninguém escapa disso, né? Então, eu espero poder trocar muito com vocês sobre diversos assuntos e caso tenha algum tema específico que você gostaria que eu falasse aqui, né? Qualquer coisa deixa aí no comentário, manda uma mensagem que depois também eu posso ir desenvolvendo algum vídeo falando também sobre isso, certo? Então, vamos ver de novo, vamos ver o que acontece. Eu estou bem empolgado com essa possibilidade de seguir trocando com vocês e contribuir, né? Se você for profissional da psicologia, que isso possa te ajudar, ou caso você também não seja profissional da psicologia, seja de alguma outra área, ou enfim, né, só está aqui querendo aprender mais e conhecer mais, vamos juntos, né, juntas e juntos, para poder difundir cada vez mais esse conhecimento, que hoje também está cada vez mais disponível, né, na internet. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar, mas eu quero dar a minha contribuição aqui também. E a vontade, e para ir finalizando, né, e a minha vontade também de fazer isso, ela vem muito forte de uma por conta de dados de realidade mesmo, né? Como eu falei para vocês em outro vídeo, eu dou aula, né, de gênero e de sexualidade em várias formações e especializações de Gestalt terapia pelo Brasil, em que a grande maioria das pessoas que participam das aulas são profissionais da psicologia, né? As pessoas já são formadas em psicologia e muitas pessoas não possuem esse letramento de gênero e sexualidade, né? Uma vez que na própria graduação, em muitas graduações, existe uma negligência muito grande em relação a esses assuntos, né? Então, infelizmente, muitas vezes nas graduações, quando se fala sobre populações LGBTQIAPN+, muitas vezes esses corpos ainda seguem aparecendo em algumas instituições somente em disciplinas que falam sobre psicopatologia, ou quando se fala sobre HIV e AIDS, sobre IST, né? E aí geralmente esses corpos eles são mencionados, né? O que é algo extremamente problemático. Ou às vezes não são mencionados em nenhum momento, né? Então, o quanto que as nossas graduações, né, elas não estão proporcionando de fato também esse letramento, né? O que somente isso também, né, poderia ajudar a explicar um pouquinho mais para que o que está acontecendo, né? Que tantos profissionais da psicologia, né, não tenham esse conhecimento, né? Então, já faz alguns anos que eu venho dando aula em diversos locais e isso continua acontecendo. Tem tido uma mudança, parando para pensar há uns 5 anos, há 10 anos, imagina, né? E aí as profissionais que já estão formados e formadas, né? Formados aí já há 10 anos, 20 anos, né? O que se falava, o que se debatia sobre esses assuntos, né? Como esses assuntos eles eram abordados, porque eles eram abordados de alguma forma, porém muitas vezes de uma forma não crítica, muitas vezes de uma forma não ética, não respeitosa. Então, como eu falei para vocês também em outro vídeo, eu estou formado há 10 anos
E na minha formação em psicologia, eu também não tive contato de forma alguma com o letramento de gênero e sexualidade. Os debates eram extremamente rasos, né? E nas próprias formações de gestalterapia, né? E aí não tem como eu não falar sobre isso. Nem toda formação de gestalterapia também possui módulos que falem sobre gênero e sexualidade de uma forma também mais crítica, de uma forma que seja realmente mais atualizada, né? E as especializações e formações que têm debatido mais sobre gênero e sexualidade, é... sexualidade hoje no Brasil também não faz muito tempo que isso começou a acontecer. Então também é um fenômeno bem recente, inclusive parando para pensar nas especializações e formações de gestalterapia e imagino que não só de gestalterapia, mas das outras abordagens na psicologia também. E o quanto que isso é muito, ao mesmo tempo que bom, que isso começa a ser mais debatido, mas ao mesmo tempo o quanto que isso é muito perigoso e problemático, uma vez que é isso, né? Muitas pessoas estão aí desatualizadas sobre esses assuntos e muitas pessoas que não fazem questão também de se atualizar, né? Muitos profissionais que não acham que é necessário fazer essa atualização, o que é uma pena, mas cada vez mais as pessoas que buscam atendimento psicológico, cada vez mais as pessoas elas estão percebendo, né, quando os profissionais, as profissionais não sabem, não conhecem os assuntos e cada vez mais as pessoas têm procurado profissionais que tenham esse conhecimento, né? O que seria o que é o ideal na real, né? O que seria ótimo se todas as pessoas fizessem isso, porque seja um atendimento pago, seja um atendimento gratuito em psicologia, é, as pessoas que nós atendemos, elas não deveriam estar nos ensinando sobre conceitos que nós deveríamos saber, que nós deveríamos conhecer, né? A terapia, ela não deveria, o tempo de terapia, que é tão precioso, ele não deveria estar sendo gasto para que nossos clientes e nossas clientes estejam nos dando aula sobre questões de gênero e sexualidade, uma vez que os profissionais estão aí resistindo a se atualizar, tá? Então, vamos indo. Se tiver algum assunto aí que você queira saber um pouco mais sobre gênero e sexualidade, qualquer coisa comenta, que aí depois eu vejo aqui se eu consigo fazer algum vídeo também falando sobre. Então, beijos, se cuidem e até o próximo vídeo.